A paz do Senhor, igreja. Dia feliz e abençoado esse, porque tivemos o privilégio de viver todo o dia e chegar à noite ainda nos apresentarmos diante de Deus para adorá-lo e para ouvir dele, porque o Senhor já está falando desde muito tempo, aleluia. E hoje o Senhor tem, nessa oração, o Senhor tem falado muito ao coração. O Senhor tem manifesto a sua vontade. Se você mergulha na oração, você vai perceber o quanto Deus está direcionando o seu povo no sentido específico. Então, fique atento, fique ligado. Esteja sempre preparado para receber coisas novas do Senhor. Amém? Você já deu a paz do Senhor a essa pessoa bonita que está do teu lado? Faz igual antigamente, aperta a mão, dá a paz do Senhor. Glória a Jesus. Nós vamos agora para o slide 51. E aí vou falar para você, vou lembrar você, entra lá no nosso canal no YouTube, canal da Levantai, curta os vídeos, tem um set list lá, uma listinha só de culto de terça-feira, e lá você vai encontrar todos os estudos, curta, compartilhe, e se você assim desejar, faça lá a sua pergunta. Depois de você assistir o vídeo, não entendeu determinada coisa, coloca lá a sua pergunta que nós vamos estar respondendo. Nós estamos no slide 51, quando nós falamos da apostasia, né? Você entendeu o que é apostasia, e nós falamos das causas da apostasia de Israel. E agora a gente vai estar falando, já falamos bastante deles, mas a gente vai estar falando dos agentes dessa apostasia. A apostasia sempre precisa de agentes para promovê-la. Queima mesmo, Jesus? Nesse caso de Israel, um dos agentes é Acabe. Está ali, olha. E o outro, Jezabel. Acabe, seu pai era Onri, lembra disso? Que foi um grande administrador, um grande político na política interna e externa, mas, no entanto, foi um péssimo líder espiritual. Causou um grande desastre na nação de Israel. O pecado de Acabe foi andar nos caminhos de seu pai e também aderir aos maus costumes dos cananeus que foram trazidos por sua esposa Jezabel. Quem eram os cananeus? Cananeus eram uma das 7 nações que se instalaram ali na terra prometida quando a nação de Israel veio no êxodo, saiu do Egito, libertada pelo Senhor com mão forte. Quando chega ali, na terra prometida, 7 nações estavam instaladas. E aí o Senhor disse assim, expulsa todo mundo, não deixa ninguém. Mas Israel cometeu um pequeno delito de deixar aqueles inimigos, alguns daqueles inimigos instalados na sua terra. Irmãos, a gente precisa aprender com Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, derrubou Golias com o quê? Só a pedra e a forcinha de Davi daria conta de derrubar Golias? Então, o Senhor foi lá e ajudou, e com um braço forte, impulsionou a pedra. Mas Davi precisou concluir a tarefa. Fez o quê? Se ele não tivesse cortado a cabeça, Golias teria se levantado de novo. Então, a gente precisa estar atento, porque o que é para ser destruído, é para ser destruído mesmo. O que é para ser jogado fora, é para ser jogado fora mesmo.
não tem que guardar lembrancinha de nada, não tem que guardar pensamento de nada, não tem que guardar sentimento de nada. Inimigo é para ser derrotado e colocado para fora. Então precisa fazer tudo novo. E os cananeus ficaram lá na terra e Jezabel levou para dentro do povo de Israel os maus costumes dos cananeus. E Acabe se tornou um instrumento eficaz na propagação do culto idólatra de Baal. Acabe passou a ser sinônimo do mais baixo nível de degeneração espiritual. Quando você quiser... Não, você não vai fazer isso. Eu ia dizer quando você quisesse dizer que alguém é muito ruim, se chamar de Acabe. Mas não faz não, tá? Não faz porque um dia você pode... né? Então é melhor... Acabe, ele conseguiu ser considerado como pior do que Jeroboão. Os seus pecados, a sua conduta foi de Jeroboão foi muito mais leve em relação a Acabe. E o que acontece? Acabe, ele casou com Jezabel e ele não só fez isso, mas ele promoveu o culto a Baal. E a gente viu antes, de até construir um templo a Baal. Então, irmãos, quando a gente quiser imitar alguém é alguma coisa que não é tão ruim, porque o seu filhinho, quando está pequenininho, ele imita você. Você faz uma coisa, ele faz igual, não sabe nem por quê. Por isso que tem criança que xinga, porque ouve papai e mamãe xingando, e aí xinga também. Porque se estiver vendo só papai e mamãe adorando dentro de casa, louvando ao Senhor, jubilando ao Senhor, ele vai fazer a mesma coisa. Então, nós precisamos escolher quem será aquele que será o nosso padrão para tentarmos fazer igual. O que disse o apóstolo? Sede meus? Então, não é ruim, só precisa ser ousado e ser firme para dizer isso. Sede meus imitadores. Você quer olhar algum exemplo? Olha para mim. É difícil, precisa ter coragem, precisa ter peito, mas nós temos que chegar nessa condição. Quando alguém olhar e disser, eu não sei o que fazer, não sei como agir, você diga, olha para mim e faça como eu. Tudo que eu fizer, você faça. É assim que o Senhor quer conosco. E não ficar olhando para o homem mau. Não ficar olhando para Jeroboão, seu pai. Porque ele acabou superando o seu pai na maldade. O outro agente é Jezabel. Uma mulher poderosa, uma mulher dotada, uma mulher competente. Uma mulher que levou para Israel seus deuses falsos, seus falsos profetas. Mas ela foi obstinada de manter viva o seu culto ao Deus falso. E, às vezes, essa obstinação acaba faltando em nós que temos o Deus verdadeiro. Ela foi, coloca o slide 52, pela descrição da história, tentou-se desenhar a Jezabel, a sua expressão, e ela foi uma agente muito eficaz na propagação do culto a Baal e na perseguição para a destruição ao culto do verdadeiro Deus. Ela era uma sacerdotisa, porque ela fazia o serviço no culto a Baal. Ela era uma profetisa, porque ela se designou porta-voz dos deuses. E quando ela recebeu toda essa autoridade espiritual, ela passa a governar, a implantar sua cultura e sua religião.
ela passa a ser adorada, digamos assim, olhada por outras mulheres e elas desejavam parecer como aquela mulher Jezabel. Nos livros seculares fala que Jezabel era uma boa mãe, tinha 3 filhos, era uma boa dona de casa, mas ela também se colocava para trazer toda a influência espiritual que ela considerava correta. Essa influência acabou afetando seu marido, Acabe. E por ter afetado Acabe, afetou toda a nação. Sabe por quê? Aquele que tem autoridade sobre alguém transfere para essa pessoa a influência que recebe, espiritual, cultural. Mas nós, como igreja, nós temos orado e precisamos nos aplicar na oração de, nesse tempo, não recebermos influência das autoridades sobre nós que se venderam a outros deuses. Isso é importante a gente estar ligado, porque se estamos debaixo de uma autoridade, recebemos influência dela. Mas, em nome de Jesus, as igrejas do Senhor estão guardadas e protegidas à sombra do Onipotente. Aleluia! Jezabel incitou tanta maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender. Abra comigo, primeiro livro de Reis. Capítulo 21. Capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Na Nova Versão Transformadora, esse texto fala assim: não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado pela sua esposa Jezabel. Eu tenho uma camisa que fala assim: quem já foi comprado não se vende. Dizem que todo mundo tem um preço. E nós temos um preço. O preço do sangue de Jesus Cristo. E a gente não se vende, não se dobra diante de ninguém. Amém? O culto que Jezabel implantou era tão baixo que sacrificava crianças, matava crianças. E os israelitas, quem eram os israelitas? Diga assim, povo de Deus. E os israelitas aceitavam isso. O que é que se está pregando hoje? O que se está influenciando, colocando goela abaixo da população hoje? O sacrifício de crianças. Ué, porque você pode hoje abrir mão do seu bebê. Você pode mandar matar um bebê com vida. E eles querem estender de tal forma essa lei que até um dia antes do nascimento você ainda tem o direito de fazer o aborto. É crime ou não é, irmão? Uma criança está viva hoje, amanhã não está mais porque... É Baal, irmão, que está se implantando na nação e nós temos que estar atentos. Sacrifício de crianças. E isso com dinheiro público, como aconteceu aqui em Israel. Dinheiro público para manter o templo, para sustentar os profetas de Baal. 450 profetas de Baal. E 400 profetas da deusa Aserá, lembra lá no Monte Carmelo? Parece que foi muito antigo e que isso nunca vai continuar. E hoje a gente vê que o Satanás está voltando com a mesma tática.
Ele não é muito criativo, né? E nós não somos muito atentos. Então, olha para o teu irmão e diz assim, fica ligado. Os sacerdotes, os profetas israelitas, eles foram eliminados ou então tiveram que se exilar. Muitos deles fugiram para Judá, porque estavam sendo ameaçados. E se não fosse a intervenção de Elias, Jezabel teria conseguido exterminar com todos os profetas de Israel. Mas o Senhor sempre conta com algum profeta em tempo de crise. Aleluia! E você é profeta hoje, porque nós estamos em tempo de crise. Aleluia! Slide 53. As consequências da apostasia. A perda da identidade nacional e o julgamento divino. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. No capítulo 18, a gente já está aí com Elias. Mas, mais tarde, nós vamos fazer a introdução de Elias aqui na história. Olha o que diz. Elias faz uma pergunta ao povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Olha só. O povo de Deus. O povo chamado pelo nome de Deus. O povo levantado pelo Senhor Jeová. Mas que estava indeciso entre dois pensamentos. Ué, eu fico com o Senhor, eu faço o culto ao Senhor, ou eu posso me misturar? Eu vou a um culto ecumênico, ou posso ir num show na praia? Qual é o problema de ouvir algumas músicas seculares? Qual é o problema da gente ouvir um funk? Se vocês procurarem na internet, tem muitos debates falando sobre o batidão do funk. Esses batidões, e principalmente algumas batidas que foram introduzidas, trazidas dos terreiros da África, que são batidas que acionam o mundo espiritual, abrem portais no mundo espiritual, para que possa chegar o Espírito invocado, se manifestar e agir. A gente pode ouvir isso? Pode, irmão. Deve? Não. Ah, vamos criar um funk gospel. Com que batida, irmão? A gente está fazendo o quê? Está abrindo portal para demônio entrar? Para demônio descer? Se manifestar? O que a gente está querendo? Por isso que muitos cristãos hoje precisam de libertação espiritual. Porque inadvertidamente abriram a porta, deram legalidade para Satanás. Ah, uma música bonita, secular. Ah, muito bonita, não fala nada demais, fala sobre o amor. Então a gente pode cantar, mas foi composta com que intenção? Para adorar a quem? Porque a música tem um poder muito forte na vida de alguém. Quando a criança começa a chorar, você faz o quê? Nana, neném do meu... Por que você canta? Por que você canta? Porque a música tem o poder de acalmar a criança. Só no canto que a cuca vem pegar, né, irmão? Né? Na musiquinha nessa. Que a cuca vem pegar, papai foi pra roça, a mamãe foi... Eu vi, lembrei disso. Eu vi um garotinho falando com a mãe, não cante isso. Mas por quê? Não pode. Papai foi pra roça, a mamãe foi para trabalhar e ficou sozinho com a cuca. Olha o que a gente não presta atenção nas coisas que nós estamos fazendo. E aí canta esse tipo de coisa para criança, já coloca medo.
que a gente tem que cantar para a criança, irmãos? Hã? 3 palavrinhas. Na hora de dormir, 3 palavrinhas, eles vão querer dançar. Tem que ser algo mais calmo. Viu como agita? Essa não serve na hora de dormir. Mas a gente precisa adorar a Deus quando está com a criança nos braços. Ela vai aprendendo, ela vai ouvindo. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Anthony parou tudo para olhar. Por quê, irmãos? A adoração abre o céu e Deus se manifesta. Então, nós precisamos estar atentos com o que está acontecendo no nosso país. A nação que sempre fora identificada, volta aquele slide, sempre fora identificada pelo nome do Senhor, como povo de Deus, agora está perdendo a sua identidade. O seguinte, está perdendo a sua identidade. O Brasil era chamado de celeiro de missionários. E agora a gente tem que receber missionário? O Brasil era chamado de amigo de Israel. E agora, o nosso presidente, ele não assina o documento para que os reféns sejam libertados. Ele chama de povo opressor. Brasil era chamado de paraíso na terra. Paraíso de quem agora? Pulmão do mundo. O salmista, no número 33, versículo 12, ele diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Nós temos que chamar à existência. O Brasil é do Senhor. São Gonçalo é do Senhor. Apolo 3 é do Senhor. Quando for falar de Apolo 3, não fala assim, aquela comunidade que tem os bandidão lá, não. Fala aquele bairro que tem um povo salvo, um povo abençoado naquele lugar. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos aqui. A nossa posição precisa estar acima da posição do mal. Não podemos levantar o mal e engrandecer o mal. E aí o Senhor libera um julgamento divino. É aí que eu estou, no julgamento divino? É. Abra a sua Bíblia, 1 Reis 17:1. Do nada. Ninguém ouviu falar antes. Mas do nada aparece um cara para mudar a situação. Deus está levantando profetas de verdade nessa geração, que precisam receber uma unção de ousadia. Olha o que diz. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A fim da nação de Israel não perder a sua identidade espiritual, Deus levanta um mensageiro. Onde Elias estava até então, ninguém sabe. Mas Deus levanta um homem e dá um tratamento de choque à nação. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Por que Deus mandou Elias? Por que Deus sempre advertia? A nação estava daquele jeito, tinha um julgamento, Deus já tinha uma sentença para dar. Deus já estava falando, vocês estão no caminho errado, esse povo precisa mudar de vez. E Deus manda um julgamento, mas antes Deus manda um profeta para dizer, para dar chance daquele povo, daquele Acabe, aquela Jezabel que a gente já falou aqui, de todo aquele povo se arrepender e se converter. Sabe uma coisa que a gente tem que estar ligado também, irmãos?
Para a gente não ser santo demais, que tenha pecador que não tenha direito ao arrependimento. Porque às vezes a gente olha para alguém e diz assim, esse aí não. Você sabe o que essa pessoa fez? Você sabe do que essa pessoa é capaz? E a gente começa a medir. Lembra de Jonas? O Senhor levanta Jonas e diz assim, vai para Nínive, vai pregar. E Jonatas disse que não vou nada, vou me esconder aí em outro canto. Sabe o que era Nínive? Era a capital do Império Assírio. Quem era a Síria? Eram os dominadores do momento. Eles mantinham o povo de Israel oprimido. Altos impostos, vários tipos de opressão. E o Senhor pega Jonas e diz assim, vai pregar a salvação para os ninivitas. Se a gente, quero mais que morra todo mundo. Eles estão arrasando com a gente, estão oprimindo. Não vou não, deixa eles morrerem. Mas o Senhor teve a misericórdia de um povo que oprimia o seu povo. Se para o Senhor eles não eram pecador suficiente para que a sua misericórdia não o alcançasse, quem era Jonas? Quem era Jonas? Quem somos nós para achar que alguém não pode ser alcançado pelo Senhor? Sabe, a misericórdia do Senhor é tão grande que eu estou aqui, que você está aqui. O amor de Deus é tão grande que Ele resolveu salvar a sua vida, dando seu próprio Filho. Quem somos nós para selecionar quem é digno ou não do amor de Cristo Jesus, da misericórdia de Cristo Jesus? Elias se distinguiu de todos os profetas, principalmente que naquele lugar, em Israel, estavam ali os falsos profetas, que diziam sempre o que o povo queria ouvir, né? Porque é muito bom quando a gente diz o que o povo quer ouvir. O povo fica feliz, o povo fica satisfeito. Se a gente diz o que o povo não quer ouvir, o povo fica aborrecido, quer mudar de igreja, quer mudar de pastor, porque ele não quer ouvir o que está na mente de Cristo, ele quer ouvir o que está na sua mente e satisfaz seu coração. A gente vai ver mais tarde que esse mesmo julgamento, essa mesma sentença, aconteceu também, esse juízo em Judá. Mas vamos passar para o próximo. Dá uma sequência aqui no slide 54. O Senhor mostrou claramente que a causa do julgamento estava associada ao abandono da verdadeira fé. Isso parece uma atitude muito longe da gente, mas não é. Abandonar a verdadeira fé. E às vezes abandonamos a fé por coisas pequenas demais. A palavra de Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam conhecidas vossas orações com súplicas e ações de graças. Você só agradece pelo que você recebeu. E se você não recebeu, o Senhor está dizendo, agradeça também. Por quê? Porque todo aquele que pede com fé recebe. Se você não tem fé, você não pode agradar a Deus. Olha como a nossa fé precisa ser mais racional. Convencer, tratar a nossa mente, pegar a nossa mente cativa e dizer assim, ei, você está em Deus, Deus está em você, não importa o que aconteça, permaneça firme, que no final vai dar tudo certo. É ou não é, pastor Ney? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Olha isso. O profeta, o apóstolo dos gentios, ele vai nos lembrar da necessidade de nos corrigirmos diante do Senhor.
Porque nós entramos diante do Senhor e, às vezes, pensamos na correção de muita gente e esquecemos que o nosso maior inimigo sempre somos nós mesmos. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículos 31 e 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A gente precisa aprender a olhar para a nossa vida e nos julgar, e nos medir, para não sermos condenados com o mundo. Bem, dentre tantas perversidades de Jezabel, nós vamos ler esses versículos que estão na tela para confirmar a sua ação. Primeiro, destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis 18:4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O profeta, às vezes, precisa ficar escondido, não aparecer tanto. Aguardar o momento certo do Senhor o levantar e o manifestar. Outra coisa que Jezabel fez, 1 Reis 19:2, ameaçou a vida de Elias. Então Jezabel mandou o mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Olha só, Elias, o cara cheio de marra, cheio de garra, cheio de ousadia, que chegou diante do rei e disse assim: ó rei, não vai chover mais. E só vai voltar a chover quando eu disser que vai voltar a chover. Agora, Jezabel não se intimida com essa autoridade, que Acabe não reagiu. Mas Jezabel, você vê que mulher danada. Ela disse: não vai ser esse cara e não vai ser ninguém que vai me colocar para baixo. Outra coisa que ela fez, 1 Reis 21:10. Ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Se o sentimento do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu filho não for de acordo com a vontade de Deus, não alimente isso. Não alimente. 21:10. E pondo de frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Olha o nível de maldade dessa mulher. Ela também praticou a prostituição e a feitiçaria. 2 Reis 9:22, deixa eu ler para você, para ser rápido. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E ele disse: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Para você ver a fama de Jezabel. Mas Elias liberou uma profecia para Jezabel. Agora você vai ler comigo. 1 Reis 21:23. Irmãos, há daquele que se levanta contra o Senhor. Pode parecer que ele está vencendo, mas ninguém derrota o nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. 1 Reis 21:23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem chega nesse nível de apostasia, os cães são que devoram. Não há quem possa
passar dessa vida para outra com um tamanho de pecado assim, que não tenha contato antes com os cães do inferno que vêm buscá-los. Porque o Senhor libera o anjo na hora da nossa passagem. E eu acredito muito nisso. O Espírito Santo para nos levar na hora de nossa morte. Morrer deve doer, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque não deve ser fácil a gente se descolar assim, mas deve, a não ser que seja alguma coisa muito rápida que não dê tempo de nada. Mas deve doer alguma coisa. Não sei, nunca morri, graças. Mas o Espírito Santo está conosco todos os dias até. O Senhor está conosco. E aquele que está entregue nas mãos do diabo, quem está com ele? Mas Deus é misericordioso para trazer salvação a todo aquele que se arrepende. Pode ser Acabe, pode ser Jezabel. Se houver lugar de arrependimento, haverá perdão. Glória a Deus. Abre em Gálatas 6:7. Olha a instrução. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que um homem semear, isso também? O que você está semeando? Olha uma nota, eu trouxe a nota da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. A nota fala o seguinte sobre esse versículo. Certamente você ficaria surpreso se plantasse milho e colhesse abóboras. A lei natural diz que colhemos o que plantamos. E isso também é verdadeiro para outras áreas. Aqueles que fazem mexerico a respeito de seus amigos perderão a amizade deles. Toda ação tem uma consequência. Se plantar para satisfazer seus próprios desejos, terá uma colheita de tristeza e pecados. Se plantar para agradar a Deus, colherá alegria e vida eterna. Que espécie de sementes você está semeando? Quando a gente planta um erro, um pecado, a gente colhe a consequência dele. Mesmo que, às vezes, a gente seja perdoado porque se arrependeu. Se você tomou uma decisão errada, você vai sofrer as consequências dessa decisão. Mesmo que haja arrependimento. Deus é poderoso para nos livrar dessas consequências? Sim. Mas Jonas disse, não vou, e parou dentro do estômago de um grande peixe. Sempre há as consequências, mas quando há o arrependimento, há o perdão, e aí há a restauração da força, do ânimo, para que possa passar por aquele momento difícil até encontrar a graça restauradora do Senhor Jesus. Quais os perigos da apostasia? É o próximo slide, 55. A apostasia é real, estava espalhada por todo o reino de Israel. Israel é do reino norte. Isso. Eles haviam abandonado a fé. Eles haviam mudado a religião. Eles tinham parado de adorar a Deus. Estavam seguindo os deuses cananeus. E eles foram advertidos. E, consequentemente, todo o povo de Israel ficou na sua história sendo advertido contra o perigo da apostasia. E a gente vai ver na epístola de Hebreus que a apostasia ainda é um perigo real, muitos anos depois disso. Abre em Hebreus 6. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Não vamos nos deter muito nele, mas é importante. Porque a gente fica muito preso no Antigo Testamento e diz assim, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Quando achar, diga achei. Quem não achou, diga, peraí. Então vamos ler. Hebreus 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição,
não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui ele está dizendo uma porção de coisa que pode incidir, aumentar o perigo da apostasia. Nos versículos 1 e 2, ele fala dos princípios elementares, essenciais, que todos os crentes precisam saber. A doutrina da fé, a salvação como graça de Deus e não por meio das obras, o significado do batismo, a ressurreição, a vida eterna. Sabe o que a gente precisa fazer de novo? Há muitos anos eu não faço isso. Ministrar de novo as lições dos novos amigos na igreja. Porque trata de todos os princípios básicos da vida de um cristão. E que muitas das vezes a gente esquece, a gente deixa passar. E ele está alertando a gente, dizendo assim, olha, os rudimentos da doutrina de Cristo não podem estar apagados. A gente está crescendo e precisa crescer, precisa estudar mais, precisa se aprofundar mais na palavra de Deus, alcançar outros níveis, mas não podemos deixar o básico, o fundamento da nossa vida cristã. E nós estamos tão preocupados com hermenêutica, homilética e outras coisas que estamos esquecendo dos fundamentos básicos da fé. Foi o que aconteceu com Israel. Anos depois, não houve a renovação do ensino. Não houve a manutenção da fé. E aí, toda a nação se desviou. No versículo 3, ele diz, e isso faremos se Deus o permitir. Então, nós precisamos ir além dos princípios básicos, mas com a permissão de Deus, com a dosagem do Senhor, alcançar coisas maiores, mas sem largar o que é básico. Olhar coisas grandes, mas não esquecer que o sumo sacerdote é Cristo, que é para Ele que a gente precisa olhar, que é nele que a gente precisa confiar. Que a nossa esperança, irmãos, não é outra senão a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Nós precisamos depender do Senhor. Versículo 4 diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quem deliberadamente se desvia da presença, da graça do Senhor, se exclui do perdão que há em Cristo Jesus. Mas aquele que persevera, os verdadeiros santos, olha para o irmão que está perto de você e pergunta assim, você é um santo de Deus? Difícil, né, falar? Mas a palavra de Deus olha para a sua igreja e nos chama de santos de Deus. A esses que perseveram, que são santos do Senhor, não rejeitam ao Senhor, que sabem se comportar como crentes fiéis ao Senhor, a esses o Senhor se manifesta. E nesses não crucificam Jesus de novo. Por quê? Porque por causa do nosso pecado, toda hora precisamos que o novo sacrifício aconteça. Ele está dizendo mais ou menos isso. Jesus tem que morrer toda hora por vocês? Toda hora vocês estão invalidando o sacrifício do Senhor? Por que vocês não conseguem se manter? Porque não conseguem estar estáveis na vida espiritual? Porque precisa ser uma roda gigante. Ah, mas eu estou sentado na mesma cadeira, mas um dia lá em cima e outro dia cá embaixo.
A esperança em Cristo Jesus. Isso precisa nos manter firme em nosso lugar. E se a gente não vigiar, irmãos, a gente cai. A apostasia é um mal evitável. Acabe era mau. Mas ele recebeu a advertência do Senhor e ele poderia ter mudado. Davi errou e pecou muitas vezes. Mas o texto que nós lemos diz que Acabe se vendeu. Capítulo 21, versículo 25. Acabe se vendeu. Colocou um preço na sua fé e se vendeu. A gente vai ver na história alguns momentos que Acabe fica contristado. De repente lembra do Senhor lá atrás. Mas ele nunca se arrependeu verdadeiramente. Sempre ficou triste, mas sem arrepender-se. Porque arrependimento não é tristeza pelo seu pecado. E às vezes a gente fica triste pelo pecado. Mas volta a pecar. Volta a cometer o mesmo erro. Isso não é arrependimento, a tristeza do pecado. Arrependimento é você estar no caminho, percebeu que é um caminho de pecado, se entristeceu, e aí diz, ops, estou indo para o lugar errado. Eu tenho que estar no Senhor, firmado no Senhor. Aleluia. Abra 2 Pedro. Capítulo 3. A gente vai ver nesse texto. A apostasia, irmãos, é um pecado real. É uma possibilidade real. Mas, no entanto, nós não podemos nos centrar nessa situação. Mas precisamos nos centrar na graça de Deus em Cristo Jesus para nós. Lembra do apóstolo quando o Senhor disse para ele, a minha graça te basta? A gente vê o perigo, a gente aprende do perigo, mas a gente não pode ficar ligado no perigo, ficar olhando só para o perigo. Nós temos que tirar os olhos e centrar a nossa atenção no Senhor que nos concede a graça salvadora, a graça restauradora, a graça que vai mudar toda a história. A gente precisa envidar esforços para alcançar a graça do Senhor. Olha, 2 Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Existe apostasia, mas existe a graça. Existe o pecado, mas existe o perdão. Existe a queda, mas existe o levantar. Existe o culto a Baal, mas existe o culto verdadeiro ao Deus verdadeiro que tudo pode. E aí Elias pergunta, por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Porque tem sentimento dúbio em vocês. Por que vocês não decidem de vez o que fazer? O verdadeiro culto espiritual ultrapassa os limites entre o corpo e a alma, entre o dom e o sentido, entre o respeito humano e a atitude sincera. Por quê? Porque o verdadeiro culto espiritual é um sacrifício vivo. É todo dia você se colocar no altar para ser sacrificado. E aí vem sentimento. Ah, hoje eu não estou afim. Ah, hoje eu não estou bem. Hoje as coisas não estão favoráveis. Esse não é o verdadeiro culto. Ah,
Hoje eu não quero servir ao meu dom, as minhas habilidades, eu coloco para o Senhor, mas hoje eu não estou bem. Então, meus dons e minhas habilidades vou deixar aqui. É difícil, por exemplo, para um levita, quando tem que ministrar, mas passou um dia atribulado. Porque você tem dia atribulado? Eu tenho de vez em quando, irmãos. Uns dias bem atribulados. Mas e quando tem que subir para ministrar? Faz o quê? Ah, o meu talento, o meu dom, mas hoje eu não estou afim, hoje não dá para ser. Faz o quê? Aí eu estou aborrecido, faz o quê? Pergunta para o teu irmão, você faz o quê? Fica em casa, vendo televisão. É? É isso, uma conduta normal. Fica em casa, porque se aborreceu. É a diferença entre o respeito humano e a atitude sincera. É você ter sinceridade diante de Deus. Eu sei que tenho que vir aqui prestar o meu serviço ao Senhor. Prestar a minha adoração ao Senhor. Eu sei que eu fui chamado para compor esse mundo espiritual, para elevar o nome do Senhor. Então, não importa o que eu passe. O apóstolo diz, pode ser na luta ou pode ser na bonança. Pode ser na hora da alegria, mas pode ser na hora da tristeza. Pode ser na hora que morreu alguém ou na hora que alguém está nascendo. Aí, no final, ele vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente usa isso para elevar o nosso ego. Fala, irmãos, posso todas as coisas daquele que nos fortalece. Diga isso, aleluia. Não, mas só pode dizer isso se souber viver em todas as circunstâncias. A gente não pode tirar essa palavra do contexto e jogar para a igreja. Precisa saber viver. Israel, quando foi testado, foi reprovado. E todos os dias a gente é testado. Mas precisamos ser aprovados. Porque nós fomos chamados para ser povo que leva o nome do Senhor. Isso significa, o nome do Senhor aqui. Qual é o seu nome? Yahvé. Quê? Sim, eu sou povo de Yahvé, eu sou pessoa dele, eu fui comprado por ele, eu fui estabelecido por ele. As relações sociais dentro da igreja são boas, são bonitas. Aproximam as pessoas, nos unem, nos levam à confraternização. Mas e na hora que a gente se estressa? E na hora que a pessoa não faz aquilo que a gente queria que ela fizesse, ela não fez. Faz o quê? Muda de lugar, já começa sentando do outro lado da fileira. Se a pessoa vem ministrar aqui na frente, a pessoa tem dor de barriga na hora da ministração, vai lá para fora. Por quê? Porque não lhe agradou o coração. Isso é sentimento, não é culto racional. E o Senhor está dizendo, preste um culto racional. Israel estava preocupado em satisfazer o seu ego, as suas emoções, as suas necessidades prementes. Ele se esqueceu que tudo era por ele, para ele, dele, inclusive ele mesmo, Israel. A verdadeira adoração não é apenas um ato exterior, não é de boca para fora, como a gente costuma dizer, mas a verdadeira adoração é de um espírito ligado ao Espírito de Deus. É da comunhão, é da devoção, não é da obrigação, é da adoração, da voluntariedade, da entrega. Não pode ser por medo. Ah, o Senhor Jeová vai mandar fogo do céu e vai consumir. Ah, então eu tenho que ser assim, porque senão vai receber o castigo. Não pode ser por medo, precisa ser por amor. Aleluia.
a gente vai precisar parar, mas eu quero ler esse texto que eu escrevi. A adoração a Deus se torna o desejo de seu coração, porque é movido pelo Espírito Santo. O seu desejo é colocado de lado, e o desejo dele se torna o seu desejo. Foi assim que Jesus disse: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a verdadeira adoração. É a adoração que alcança o coração de Deus. É a adoração que muda a história. E apesar de todo o mal que Israel estava fazendo, apesar dos seus governantes chegarem ao mais baixo nível de degradação espiritual, o Senhor teve misericórdia e levanta Elias para profetizar e para dizer: há salvação. Precisava haver arrependimento. A gente sabe que nesse momento da história, Israel manteve o coração endurecido. Mas a gente vai ver em outros momentos que a nação se volta ao Senhor e clama ao Senhor. E o mais bonito disso tudo é que, apesar dessa postura terrível de Israel, toda vez que o povo de Deus se arrepende e clama ao Senhor, o Senhor ouve a sua oração e vem em misericórdia e vem para socorrer o seu povo e para trazer restauração. Então, toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Sentado mesmo, você pode levantar as suas mãos. Agradeça ao Senhor pela misericórdia que Ele tem tido pela sua vida, pela nossa vida, por essa igreja, por essa nação que, apesar de todos os males, o Senhor ainda tem nos poupado, o Senhor ainda tem levantado homens e mulheres ousados, ungidos, para fazer a diferença. E às vezes achamos que somos pequenos demais e não fazemos diferença, mas Elias surgiu do nada. E o Senhor quer levantar profetas nessa geração que nunca ouviram falar dele, mas se levantará com a palavra de salvação, com uma palavra que pode mudar a história. Sejamos nós, Senhor, esses profetas, e nós nos colocamos diante do Senhor e agradecemos, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a igreja e continuamos no próximo culto. E se você quer fazer uma pergunta, então logo publique o estudo, pode mandar sua pergunta lá que a gente responde.